Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Muito boa noite, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de veras alegres pelas bênçãos do Senhor recebida, pela sua presença na nossa vida, pela sua palavra que nunca falta. Nesta ocasião queremos meditar num tema que temos colocado como título: a alma farta pisa o favo de mel. Esse texto se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Quero ler novamente. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Meus amados irmãos e amigos, a palavra de Deus, ela é como alimento, ela é como pão, ela é como leite, ela é como mel. E houve 4 personagens bíblicos que comeram a palavra, não de uma maneira física, mas de uma maneira figurativa. O primeiro exemplo encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 15, versículo 16. No momento em que a palavra estava escassa, se havia extraviado a cópia do livro da lei, da palavra do Senhor, Jeremias diz, capítulo 15, versículo 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Achando a tua palavra, logo as comi. Que expressão linda e gloriosa deste profeta. Outro profeta que encontramos na Bíblia Sagrada que comeu a palavra, Ezequiel capítulo 3, versículo 3. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. No livro de Apocalipse nós encontramos João também comendo a palavra. Capítulo 10 e versículo 10 de Apocalipse. E tomei o livrinho da mão do anjo, e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E o quarto personagem que se expressa dizendo haver comido a palavra é o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 3. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel é a minha alma. Voltando ao texto original, onde fizemos a leitura inicial, a alma farta pisa o favo de mel. Precisamos dar uma definição para a alma e vamos descobrir que tipo de alma é essa que pisa o favo de mel e que tipo de alma é essa que está faminta e quer comer da palavra do Senhor. Pois então, a alma é um conjunto de coisas, emoções, sentimentos, razão, memória, é a formação do seu caráter, é o conjunto das coisas que você vive. Como se alimenta então a tua alma, ou como se alimenta a minha alma? A alma se alimenta basicamente de 2 maneiras. Ela não come pão nem toma leite, mas se alimenta pelos ouvidos. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. De sorte, diz o texto, que a fé é pelo ouvir, e ouvir
pela palavra de Deus. Agora quero te dizer uma coisa: a incredulidade também vem pelo ouvir. Basta você ouvir a crítica de um produto ou de uma loja que você já não vai ter mais interesse em entrar ali, em comprar aquela determinada marca, porque a incredulidade também vem pelo ouvir. Glorificamos a Deus porque aqui na rádio, aqui na igreja, a nossa palavra está baseada na Santa Bíblia. A nossa palavra é uma palavra de Deus. Não estamos falando qualquer outra coisa, estamos falando de uma palavra de fé. Estamos falando nessa noite para almas que estão famintas. E estamos falando também, corrigindo almas que estão fartas e que estão pisando a doçura da palavra de Deus. Agora é o seguinte: se na igreja onde você se congrega, naquele culto que você participa, esse culto, essa igreja, esse ministério, essa pregação tem que ter mel. É um ingrediente essencial para um culto. Quando eu busco na Bíblia aquelas igrejas que Paulo fundou o ministério e instruiu elas por cartas durante a sua ausência e esteve visitando ela nas suas viagens missionárias, em 1 de Coríntios nós encontramos a igreja de Corinto. Como era a igreja de Corinto? Como era participar da igreja de Corinto? O culto da igreja de Corinto era assim. 1 de Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Uma igreja, um culto, uma pregação, um ministério não pode ser apenas revelação. Não pode ser apenas para tratar de problemas e apenas para tratar das enfermidades. As enfermidades são curadas pelo Senhor. Você pode estar num culto de adoração e o Senhor pode estar curando. Você pode estar num culto de ensinamento da palavra e o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, estará curando as pessoas que estão ali enfermas. Você gosta dessa igreja? Essa igreja que colocamos como modelo, a igreja de Corinto? Tem salmo? Tem. Tem doutrina? Tem. Tem revelação? Tem. Tem língua? Tem. Tem interpretação? Tem. Nosso culto também tem que ser um culto racional. Racional significa que passa pela nossa razão, que seja entendível. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o culto racional não é para eu e para você que já tem 10 anos de convertido, 10 anos de igreja, mas para aquele que vem pela primeira vez, ele precisa entender, porque diz a Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 16, tem pessoas nos nossos cultos que estão ocupando o lugar de um simples ouvinte. Nosso culto simples ouvinte tem que dizer amém ao entender o que ouviu. De outra maneira, se tu bendices com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto ou de simples ouvinte o amém? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Falo em línguas e sou um defensor das línguas e gosto de chamar não de línguas estranhas, mas de novas línguas. Mas temos que equilibrar, temos que falar em português nitidamente para que a palavra seja entendida. Não podemos aceitar como mel o que não tem nada de mel. A Bíblia diz em 1 de João 4:1, amados,
Não creeis a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tem que saber equilibrar as coisas. Sempre que vejo alguém falando que ora 2 horas por dia, me dá uma sensação de jactância. É igual que aquele fariseu: jejuo 2 vezes da semana, dou o dízimo de tudo que ganho, levanto todo dia às 4 da manhã. Eu também levanto, mas tem que ter uma necessidade muito grande. Eu também jejuo, mas jejuo quando há um motivo específico. Porque quando não preciso jejuar, não preciso levantar de madrugada, eu durmo até 7, 7h30, 8 da manhã. Entendendo que o sono também é uma dádiva de Deus e que Deus dá o sono aos seus amados. Quero te mostrar os sintomas de uma alma farta. Quem sabe você conhece assim? Uma pessoa que tem a sua alma farta não se alegra mais com a salvação de uma pessoa, como os anjos fazem no céu. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de um arrependimento. Nós como missionário, e uma pessoa aceitava Jesus durante 30 dias, e olha que fazíamos culto, pregávamos bem, e fazíamos escola dominical, e ganhava uma alma, e no final do ano fazia batismo de 12 pessoas, nós fazíamos uma festa. Agora quando num culto se converte 15, 20, 30, 40, 50, já perdeu a importância para nós e não nos alegramos. Mas os anjos do céu continuam fazendo festa quando um só pecador se arrepende. A alma farta é aquela que se acostumou com o crescimento da igreja. Talvez ela nunca viveu, nunca participou de um culto que tinha um só violão. Hoje as nossas igrejas são ricas em talentos, em música, em pregadores, em obreiros, em pessoas, em homens, em mulheres, em criança, com todos os seus departamentos. Mas quando a igreja está nascendo, quando a igreja é pequena, você se alegra quando vê que mais um ministério foi colocado, iniciou mais um ministério dentro da igreja. Por ser uma alma enferma, ela está farta, ficou enfastidiada, enfadou-se. Uma alma enferma não tem apetite. Quando há ausência de fome, de sede no organismo, isso é sinal de enfermidade, é sinal que estamos doentes, de que estamos mal. Já sabe o que será dito de um texto lido? Isso são pessoas com a alma farta. O pastor termina de ler o texto e ele diz lá no banco: já sei o que o pastor vai pregar. Não coloca a sua melhor atenção para receber a palavra. É um tipo da igreja de Laodiceia. Laodiceia se jactava dizendo: sou rico e estou enriquecido e nada tenho falta. E Jesus disse para Laodiceia: e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Uma alma farta gera um espírito pesado, desanimado, sempre tendendo a desabar. Mas eu quero, para finalizar, mostrar o que é uma alma faminta. A alma faminta tem fome e sede de justiça, como diz Mateus 5 e 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma alma faminta se alegra nos mínimos detalhes, porque cada detalhe ela glorifica ao Senhor espontaneamente. A alma faminta, pequenos milagres são milagres. Uma vez eu ouvi um pregador pedindo uma definição de milagre, e ele mesmo acabou definindo, e ele disse: milagre é milagre. A definição de milagre é milagre mesmo. Não precisa vir um anjo do céu e fazer uma grande obra. Apenas uma palavra, apenas um toque, apenas um cântico. A alma que não está farta, ela se alegra, desfruta, recebe, guarda e valoriza. A alma faminta, então, ela
faz igual que nós encontramos no Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A fome e sede por Deus levavam os salmistas a se perguntarem: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Para os que têm fome e sede de Deus, não dá tempo nem de esperar o próximo culto e a próxima reunião. Estou lembrando agora do meu pai, falecido já em Urubici, como aquele homem estudava a palavra, como ele se preparava para a escola dominical. Ele começava a fazer os estudos na segunda-feira, na terça-feira lia de novo, na quarta-feira lia de novo. Quando chegava no domingo, a sua alma estava abastecida com uma riqueza, com textos, com definições. Era um espetáculo poder ouvir as suas lições. Para finalizar, o Salmo 63, versículo 1 a 3, ele descreve uma alma faminta. Diz assim: quem tem fome de Deus, não dá tempo nem para esperar amanhecer o dia, porque eles dizem: de madrugada te buscarei. Salmo 63 é de Davi, que estava no deserto de Judá, e ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Por quê? A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que quê? É melhor do que a vida. Meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei, enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Quem tem fome, então busca o Senhor de madrugada e pode expressar da seguinte maneira: a minha alma tem fome e sede de Deus. Amém.